eu gostaria de convidar agora para trazer a sua participação Adalberto Felício Maluf Filho. Ele é o presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E nós sabemos perfeitamente o tamanho do impacto dos veículos elétricos, que deixaram de ser a parte menor do sistema de locomoção para se transformarem, pelo menos num sonho de futuro, como a parte maior. Mas a pergunta, Adalberto, é o que é que falta para a gente chegar lá? Por favor, você tem 20 minutos. Olá, bom dia, Humberto. Obrigado, agradeço o convite em nome da associação, ao Sérgio. A gente vive hoje um contexto muito diferente em relação ao setor automotivo de poucos anos atrás. Essa transição da agenda energética, puxada pelas questões climáticas, agenda ambientalista, ela deu um salto muito grande em prol dessa transição da economia de baixo carbono, pelos projetos e planos aprovados agora durante a pandemia. Então, uma grande transformação. Eu acho que a gente precisa estar um pouco mais antenado no que vem ocorrendo para que o Brasil possa continuar a ter um parque produtivo pujante, ser líder nessa agenda. Eu vou aproveitar aqui só para compartilhar alguns slides. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Só para falar um pouquinho rapidamente sobre a associação. Por favor, só me confirma se deu tudo certo. Está na tela. Ótimo. Bem, a associação ela reúne desde fabricantes de veículos, empresas de levíssimos, né, que é uma área que falta muita regulamentação. Semana passada a gente teve um episódio muito ruim em São Paulo, da Polícia Militar interpretar equivocadamente a legislação e apreender patinetes. Esses patinetes mesmo, né, que você anda andando em ciclovia, quer dizer, uma coisa de louco, e tem muita regulamentação que a gente precisa fazer, infraestrutura, empresas de energia, componentes. Bem, há muito tempo a gente já fala e sabe que o setor automotivo e o setor energético passam por uma transformação. O setor energético mais descentralizado, digital, e o veículo elétrico vai ser o centro dessa nova economia, de veículos mais autônomos, compartilhados, de um sistema elétrico mais descentralizado. Então, em muito pouco tempo, essa realidade da casa, da rede conectada, muito mais inteligente do ponto de vista de uso dos recursos no horário que deveria ser, inclusive com o uso de baterias. A gente está regulamentando agora o uso de inversores híbridos, falta ainda legislações, o próprio Código Elétrico Brasileiro proíbe veículo elétrico de jogar energia na rede, hoje, né? Então a gente precisa eventualmente discutir isso. Mas o que a gente vê é que a sinergia entre a geração distribuída, a solar e o veículo elétrico, ela é muito boa para dar resiliência e eficiência à rede. Você vai ter aquele excesso de geração durante o dia, você joga na rede, fica com crédito, ou eventualmente joga na bateria, joga no carro elétrico, no horário de pico, o carro elétrico tira a casa da rede. Então, hoje a gente já vê projetos piloto em maior escala, utilizando os veículos elétricos para dar flexibilidade ao sistema, né, para dar flexibilidade local, desde regulagem de frequência, de voltagem, horário de pico, também serviços ancilares. Imagina você ter frotas de caminhões de lixo. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 20 caminhões de lixo elétricos. Né? No horário de pico, ele não precisa estar na rua, está no meio do trânsito, ele pode ir à noite, no horário... Né, o caminhão elétrico não faz barulho. Naquele horário de pico, você tem lá 20 caminhões com 250 kWh cada um, que você pode estar pronto em algum lugar da cidade no horário de pico para prover energia e ser remunerado por colocar energia no horário de pico. Né? Então, a gente está falando de um novo esquema, uma nova rede elétrica, né? Cada vez mais inteligente, que vai precisar de muito controle, de muita eficiência, o que entra primeiro, o que gera mais, né? Em especial com o crescimento e a consolidação das renováveis, como a gente vê a nível Brasil e a nível mundial. Hoje, as inovações que estão emergindo nesse ecossistema são muito grandes. A gente, claro, aqui na associação fala muito de veículo elétrico, mas a eletromobilidade ela vai muito além do carro elétrico. A gente está falando de infraestrutura de recarga, né? Por exemplo, os associados que mais cresceram na BVE nos últimos anos, em 2 anos, né, desde que esse conselho está, a gente saiu de 40 para 90 associados. E a grande maioria empresas de tecnologia, infraestrutura de recarga, a geração distribuída, o veículo, segunda vida de bateria. Então é um processo muito grande que caminha para empoderar o consumidor, de saber quanto ele gasta de energia, que horas ele gasta, que horas ele pode gastar,
né? Que horas ele pode gerar energia, o que ele pode fazer com esses novos modelos de negócio. Então, é um contexto muito interessante. Antes da pandemia, a gente já via dezenas de países com legislações em prol de renováveis, de veículos elétricos. E durante a pandemia, inclusive, isso foi acelerado. Hoje você tem já uma gama muito grande de países na Europa, na América do Norte, na América do Sul, que já colocaram prazo final para a venda de combustão leve. O Brasil tem hoje 2, 3 PLs nesse sentido, que estão lá parados há alguns anos, e se o mundo inteiro está colocando esses prazos e fazendo, eu acho difícil a gente ficar tão desconectado. Veja Pesados, por exemplo. Hoje tem uma gama gigante também de estados e países, muitos fabricantes de veículos, o caso dos escandinavos, né, fabricantes de veículos pesados, que já tem meta. E quando o governo coloca a meta, de alguma maneira ele cria também um programa de transição de incentivos. Ou metas para 100% de ônibus elétricos, por exemplo. Veja na América do Sul, você já tem a Colômbia, o Chile, com metas em 2035, 2050, o caso da Colômbia, da Costa Rica. Mas esses mercados, historicamente, eram mercados vendidos por ônibus fabricados no Brasil. Mas a gente vem perdendo. Nos últimos 2 anos, a China ocupou todo o espaço de exportação para Costa Rica, Colômbia e Chile, e a grande maioria foram ônibus elétricos, né? Então, esses compromissos assumidos pelos países europeus vêm forçando hoje a Europa, tentando antecipar para 2035 o fim em todo o continente. A gente vê que muitos países aqui na América do Sul, conforme a CEPAL diz, já tem essas metas, então o Chile, a Colômbia, Panamá, Equador. O Brasil é um dos poucos que não tem. Nós não temos uma política nacional da eletromobilidade, a gente não tem uma política industrial para a eletromobilidade. Nossa política de inovação e pesquisa, né? Existem linhas importantes, a gente tem alguns trabalhos interessantes avançando, mas os recursos são muito pequenos se comparados com essas grandes nações. Hoje, por exemplo, você vê aqui a CEPAL cita como um compromisso do Brasil a criação da Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica e um grupo de trabalho, né? Quer dizer, muito pouco, muito aquém do que a gente precisa, né? A BVE é membro da Plataforma Nacional, a gente acredita que a plataforma vem fazendo um trabalho muito legal para aproximar o poder público da academia, do setor produtivo, mas ainda é muito pouco, né? Em especial quando a gente olha o que aconteceu durante a pandemia. Os grandes países, a Europa, por exemplo, aprovou lá o European Green Deal, né? Então você tem lá metas super ambiciosas, recursos, 700 bi de transição da nova indústria, veículo elétrico, energia renovável. Os Estados Unidos com a maior política industrial, acho que da história moderna, né? Falando de 2 trilhões, 2 e poucos trilhões. Então você tem lá 600 bi para veículo elétrico, infraestrutura, 480 bi para subsídio na indústria, P&D. Então, é um momento de grande investimento para a criação da economia do futuro. E desde lá do 13º Plano de Desenvolvimento da China, e agora com o 14º, a China ampliou para mais de 50 metas extremamente ambiciosas do ponto de vista tecnológico e de inovação, para poder dominar várias áreas desses setores. Assumiram neutralidade de carbono, pico de emissão de carbono, metas de redução. E quando a gente vê a liderança chinesa, o ano passado a China vendeu mais de 3 milhões de carros elétricos. 50% a mais do que o mercado do Brasil, né? Deu um salto, saiu de 4 para 13. Não sei se todos estão acompanhando, mas o primeiro trimestre de 2022, a China vendeu 28% de carros elétricos e plug-in. 28. Saiu de 4, 13, 28. Então é uma mudança significativa, mas isso ocorre porque tem uma política pública de tempo, uma política de industrialização, de ciência e tecnologia, metas de redução, programas públicos, programa 10 cidades, 1.000 veículos, por exemplo, onde Shenzhen pôs a primeira frota de 1.000 ônibus elétricos, que viabilizou ter a grande frota, a primeira metrópole do mundo a eletrificar 100% dos seus ônibus, 16 mil ônibus lá em 2017. E até hoje você tem políticas muito consistentes de compras públicas, medidas regulatórias de incentivo, o sistema de crédito duplo. Se você vai comprar um carro elétrico, você paga a taxa de juros menor do que você for comprar o normal. Incentivos não financeiros aprovados em legislação de estacionamentos, fomentos a novos parques produtivos, infraestrutura de recarga. Quer dizer, é uma política pública muito integrada, e eu acho um pouco
assim, inocente achar que o setor privado brasileiro vai fazer a transição e se conectar com as cadeias produtivas globais sem que a gente tenha um esforço importante do governo central, com o poder legislativo, com a sociedade civil, a academia, o setor produtivo. Quer dizer, lá as políticas são muito fortes, e não é à toa que os números europeus, chineses são assim. O setor privado inteiro no mundo ocidental já assumiu compromisso, tem meta, tem prazo. Aqui no Brasil também a gente vê empresas brasileiras assumindo metas, um pouco menos ambiciosas, mas pelo menos tentando fazer muita coisa. E o que a gente vê é que já em 2020, a trajetória de descarbonização da maior parte dos países que assumiu meta está sendo cumprida. A Noruega já vende mais de 80% de carros elétricos, sendo que 2025 não vende mais. Né? Outros países europeus, a nova meta dos Estados Unidos, 50% de veículo de zero emissão em 2030. 2030. Hoje eles estão em 5%, 7%, né? Já 50% em 2030 é extremamente ambicioso, mas são políticas que foram feitas. Hoje você tem mais de 30% da população mundial, praticamente, vivendo em cidades que já têm metas. Todas as grandes cidades mundiais já colocaram prazos. É verdade que no Brasil a gente tem alguns pequenos exemplos, né? Volta Redonda tem lá a primeira frota de veículo elétrico gratuito, Campinas, sua primeira frota do Brasil, a Lei do Clima de São Paulo. Quer dizer, existem exemplos importantes. Cada vez mais a gente vê essa integração do sol à roda. Veja São José dos Campos, que fez o primeiro corredor de ônibus eletrificado, BRT do Brasil, comprou uma usina de energia solar para abastecer os ônibus e os prédios públicos. Né? Então, fechando esse ciclo de emissão, em geral, a eletromobilidade já usa renovável, porque ela compra energia no mercado livre noturna. Então, as eólicas, por exemplo, hoje, contratos dos ônibus de Campinas e de São Paulo que eu conheço, por exemplo, são todos com contratos de eólicas à noite. Então, a gente vê, a realidade do mundo cresceu muito, saiu de 4 para 8, e 2022 vai terminar acima de 20% a nível mundial. 20%. De 8,5% vai para 20% de venda de veículos elétricos e plug-ins. Veja o caso da Alemanha. 3 para 14 foi para 26 o ano passado, sendo que nos últimos meses do ano, porque tinha prazo ali para redução de CO2 em grama por quilômetro, para cumprir as metas de eficiência energética, as vendas chegaram a 1/3. Né? Então, a gente tem um processo muito interessante. A Europa vendeu mais de 20% como um todo de veículos elétricos. As projeções são muito otimistas para o mundo, mas mesmo assim elas vão errar. Veja, por exemplo, o caso aqui dessas projeções da Boston Consulting Group Canfavia, do ano passado. Muito bem feito, um estudo muito caprichado, com muito detalhamento. Mas olha as metas. A meta fala que em 2025, a China teria 18 mais 13, né? Elétrico puro e plug-in, 21%. Então, a China em 2025 teria 21%. Não, já deu 28%, hoje, 2022. Quer dizer, essas metas, então, estão todas equivocadas. Em 2030, já vai ter 80% de veículo elétrico no mundo. Quem não quer enxergar isso, está completamente desconectado da realidade dos dados. Né? A gente está falando de grandes transformações. Se a China, que é o maior mercado de veículo do mundo, conseguiu sair de 13 para 28 e vai chegar a 30, 40 no próximo ano, né? As projeções estão todas equivocadas. E quando a gente vê o caso brasileiro, a gente teve alguns pequenos avanços. Veja o caso de bicicleta elétrica. O ano passado, chegamos a 41 mil bicicletas, segundo o levantamento da Aliança Bike, 61% montada no Brasil e 39% importada. Fala bem, legal, né? Teve um salto aí de 33 para 41. Agora, a Alemanha vendeu 2 milhões de bicicletas elétricas. A França vendeu 700 mil bicicletas elétricas. A Espanha vendeu 300 mil bicicletas elétricas. Então, e a grande maioria, no caso da Alemanha, por exemplo, 60% das bicicletas fabricadas na Alemanha hoje já são elétricas. Né? Então, o parque produtivo global, inclusive de bicicleta, que é uma coisa que tem fábrica no Brasil inteiro, espalhado. Se a gente não regulamenta, se a gente não cria incentivo, se a gente não cria proposta e visão de futuro, o nosso parque produtivo ficará completamente obsoleto. Eu não tenho esse número certo, mas pensando no relatório da Agência Internacional de Energia do ano passado, o EV Outlook 2021, já falava de 30% de duas rodas elétricas no mundo.
Então, esse ano, eu imagino que já deve estar 40%, quase 50% das duas rodas fabricadas no mundo sendo elétricas, né? E mesmo o caso de veículos leves, o Brasil teve um salto, é verdade. A gente saiu de 1% em 2019, foi para 1,7% em 2020, 1,7% em 2021. Teve um aumento de quase 35 mil unidades, a grande maioria, 55%, híbridos flex já fabricados no Brasil. O híbrido flex é uma tecnologia extremamente importante, porque a gente tem o etanol, que é um biocombustível limpo, renovável, que deveria ser ampliado. Infelizmente, o etanol só representa 19% do consumo de combustível líquido no Brasil. Só 19%, né? É muito pouco. E o híbrido flex talvez seja a solução tecnológica para a gente fazer essa transição, né? Do parque produtivo que está aqui, ele é fácil fazer a transição para o híbrido flex. Agora, do parque produtivo que está aqui, não muda para uma fábrica de elétrico. Então, ou a gente faz escala, dá escala, cresce e permite investimentos em novas unidades industriais, ou o Brasil vai se desconectar completamente das cadeias produtivas globais e fábrica a fábrica vão fechar. A gente já perdeu 10 fábricas de veículos nos últimos 6, 7 anos no Brasil, né? Já 2021, 2022, a gente vê que os números continuam em crescimento. O mercado caiu 25%, mas a venda de híbridos elétricos subiu 115%, quase 10 mil. Chegamos a 2,6%. Mas os híbridos ainda com uma parcela melhor, porque, infelizmente, e é uma dessas distorções que ninguém consegue entender, né? Talvez meus amigos aí, servidores do Legislativo possam dizer, por que que o Brasil sobretaxa o elétrico? O carro elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil. Eu não conheço nenhum outro país que faça isso. Uma bicicleta elétrica paga absurdos 35% de IPI, enquanto uma bicicleta comum paga 15% de IPI. Né? Paga mais IPI do que arma, do que cigarro. Quer dizer, a gente perdeu completamente o discernimento do que a legislação de IPI é clara. A legislação de IPI fala o imposto de IPI deve ser cobrado conforme a essencialidade do bem. Uma bicicleta não é muito mais essencial do que uma arma? Como é que você sobretaxa 3 vezes uma bicicleta elétrica? Ou um carro elétrico em relação a um carro a combustão? O carro elétrico é menos essencial do que um carro a combustão? Quer dizer, não faz sentido, né? Em especial quando a gente olha os números da América Latina, o México hoje está chegando a 3%, a Colômbia está com 7%, e o Brasil ainda está um pouco mais abaixo, né? Sempre fomos os líderes dessa grande agenda da América Latina. Veja, por exemplo, o caso de ônibus. Agora, no começo de 2022, chegou a 3.500 ônibus elétricos rodando na América Latina. 1.500 na Colômbia, 1.200 no Chile e vários outros países. Se você ver aqui as marcas que importaram, você vai ver a BYD, né, tem 70% do mercado, King-Long, Yutong, Zolton, a única brasileira aqui é a Eletra. Quer dizer, estamos abrindo mão dos mercados de exportação dos nossos ônibus, no Chile, na Colômbia, simplesmente porque aqui no Brasil a gente não consegue pôr em discussão legislação para falar sobre a transição do setor automotivo. Só por isso, porque o Rota 2030 criou um monte de política em prol da eletromobilidade. Eu participei do Rota. Você tinha lá as metas de eficiência energética, itens de segurança, transição para os elétricos, linhas de incentivo. Mas, infelizmente, naquela ocasião, nosso então presidente Michel Temer achou melhor desidratar o Rota 2030, o que foi aprovado foi um regime automotivo do século passado. Né? E o Brasil ainda é o líder do 1.0. Né? Subsidiamos o veículo 1.0 flex para todo mundo por gasolina e ser um ponto fora da curva das grandes transformações da cadeia produtiva. E para finalizar, a gente sempre vai se perguntar da nossa energia, né? A gente vê já o ano passado, a principal fonte foi a solar e a grande maioria de geração distribuída. Isso é muito bom. GD, solar como um todo, já são 75 bi de investimentos. Imagino que a Bárbara da Bessolar vai comentar sobre isso. São 500 mil empregos, né? A eólica foi a número 1. Mas você veja aqui, a gente ainda está instalando muita térmica. Faz sentido essas térmicas? Sinceramente, eu não acho. Essas térmicas vieram daqueles cancelamentos do leilão em 2016, 2017. Todo mundo deve lembrar. Era o leilão de solar. Inclusive, a minha empresa, né, a BYD, a gente tem aqui uma fábrica de painel solar em Campinas. A gente ia dobrar a fábrica, estava já em processo de dobrar, mas teve aqueles cancelamentos do leilão, sem um motivo muito aparente. Vai faltar energia em 2021.
e 3 meses depois contratou as térmicas a gás, né? Quer dizer, isso custou o quê? 12, 15 bi a mais para a sociedade do que se tivesse feito de solar? Para quê? Precisa ter térmica na base? Será que esse estado da arte de que precisa ter térmica e renovável não é possível é verdadeiro hoje perante a literatura mundial? Eu entendo que o pessoal mais antigo, a vida inteira fez isso, é hidrelétrica, é térmica, não, solar, eólica, intermitente. Eu entendo, é outra geração, estudou em outra época. Mas hoje, à luz da boa literatura global, as renováveis podem, sim, senhor, ocupar. Tanto é que 78% do investimento ano passado no mundo foi de renovável, não foi em térmica. Claro, a guerra agora da Ucrânia, a guerra Rússia, vai mexer um pouco com isso. Mas, quando a gente fala de energia limpa, o Brasil tem uma matriz limpa. Veja o ciclo de emissão na Europa. Mesmo no pior cenário da Polônia, reduz 29% o CO2 equivalente no ciclo de vida com a matriz da Polônia, que é bastante suja. Na média da União Europeia, 63% de redução de CO2 equivalente no ciclo de vida. Caso, por exemplo, de França e Suécia, beirando 80%. No Brasil, cálculos estimam em mais de 80%, 83%, 86%, depende do fator de emissão, para a rede brasileira. Isso sem contar que o mundo está limpando a sua rede. Já o Brasil, não. Se você pegar o PID 2030, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que prevê sujar a sua matriz. Não faz sentido. Quer dizer, ao invés de sermos os líderes da economia verde, da matriz mais limpa, uma das mais limpas do mundo, ter uma baixa pegada de carbono nos nossos produtos industriais, agrícolas, poder exportar no mundo como uma potência das energias limpas renováveis, não. A gente opta por sujar a matriz porque tem que fazer térmica, porque tem interesse, porque tal, tem que fazer e é importante. Será que é importante? Será que o mundo está fazendo? Né? O Brasil tem um potencial de crescimento porque a cadeia de valor embaixo da eólica, da solar, das renováveis, todos os minérios estratégicos para a revolução da eletromobilidade, lítio, níquel, grafite, manganês, nióbio, tudo. As grandes reservas estão no Mercosul. Terras raras, tem muito aqui no Uruguai, muito no Brasil. O lítio de Minas Gerais, altíssima qualidade, potencial de investimento gigantesco. E para finalizar, eu chamo a atenção em relação ao que vem acontecendo com a indústria de transformação. Quando eu nasci, lá em 1980, a indústria de transformação representava 35% do PIB. As grandes cidades alemãs, todas mantiveram a participação da indústria de transformação em 30%, 40%. As chinesas é 40% do PIB. Eles, grande país, não abrem mão da indústria. Os Estados Unidos diminuiu. Sim, os Estados Unidos criou a economia digital. A Escandinávia diminuiu. Sim, mas eles criaram os serviços avançados de engenharia. O Brasil, não. O cara sai da indústria, fecha uma indústria pouco produtiva, ele não vai trabalhar na indústria mais inovadora e aí o setor vai ganhar produtividade. Não, ele vai trabalhar de Uber, vai vender lanche gourmet, vai para o serviço, né? Então, quando a gente vê, inclusive, a participação do setor automotivo caiu em 10 anos de 5% para menos de 3% do PIB, né? Hoje, a indústria de transformação brasileira, se você olha, quem cresce é de bebidas e alimentos, é derivada de petróleo, biocombustível, químico. Então, as indústrias de transformação que geram inovação, que geram emprego, estão ficando para trás. Então, o PIB da indústria é 20%, né? Claro, depende aí do dado, mais ou menos 20%, mas representa 32% da arrecadação, né? 62% do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, quebrar a indústria, quebra o INSS de novo, né? Mas aí como vai ser? O agro vai pagar o INSS? Hoje o agro paga muito pouco em relação ao INSS. Quem banca é a indústria. Quem paga emprego de qualidade nas cidades é a indústria, né? Então, só para finalizar, veja o caso aqui de Campinas, onde eu moro. 25% do emprego na indústria está no setor de autopeças. Só que a gente não está ensinando as habilidades tecnológicas, cognitivas, que esse novo funcionário, colaborador de futuro precisa. Então, a BYD, a gente tem aqui 500 funcionários, temos 100 vagas em aberto. 100 vagas em aberto para a fábrica de módulos solares fotovoltaicos e de chassis de ônibus elétrico, e não consegue encontrar gente. Porque, ao mesmo tempo, a nossa política educacional, a política de ciência, tecnologia e inovação, tampouco estão integradas com essa transição da economia do futuro. Mas, para finalizar, aqui tem o lado positivo, o Brasil tem hoje muitos atores para alavancar esse ecossistema, desde fabricantes globais, locais, empresas de tecnologia. Acho que a nova Lei 14.120
né, que propõe essas diretrizes para considerar os benefícios ambientais no setor elétrico, das fontes renováveis, eventualmente da questão do veículo elétrico como um ativo descentralizado de energia para a eficiência dessa rede, eu acho que é a nossa grande oportunidade. A gente precisa, urgentemente, o ano passado foi criada, agora no começo do ano, a Frente Parlamentar em Defesa da Eletromobilidade, né? Eu tive muito com o senador Jean Paul Prats, que foi um dos idealizadores, o senador Rodrigo Cunha, que é o presidente da Frente Parlamentar. A gente tem hoje muitas legislações ali soltas no Senado, na Câmara, que a gente podia tentar integrar, colocar uma ordem de prioridade e realmente fazer avançar, né? Porque hoje o mundo fez uma transição muito, muito grande. A gente está vivendo um contexto global bastante denso do ponto de vista de revolução tecnológica, e ou o Brasil acorda rapidamente e aproveita os benefícios. A pandemia aumentou a micromobilidade. A micromobilidade no mundo bombou. Por que não fazer política pública boa para que ela possa crescer e gerar emprego? Mas não, como eu comentei, a PM está prendendo patinete autopropulsor. Se você lê a norma, você fala, não faz sentido. Mas o cara interpretou, de um dia ele acordou. Tudo bem, eles estavam aprendendo ciclomotores na ciclovia. Beleza, ciclomotor é uma moto, né? Aquele que anda acima de 80 km por hora, realmente não pode. Aí começaram a aprender os ciclomotores, que a legislação dá amparo. Aí começaram, então vamos prender os patinetes, porque tem acelerador e é a mesma coisa. Quer dizer, não dá. Tem legislações, eu participei de uma audiência no Senado, que a gente precisa, na CAI, acho que foi na CAI, né? Não, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que o Rodrigo Pacheco coordena. Existem regulamentações que precisam ser feitas, né? Do mesmo jeito de que o transporte público está entrando numa falência financeira. A gente precisa arrumar maneiras de financiar o transporte público. E por que não usar a eletromobilidade, como o mundo inteiro usa, junto com as fontes renováveis, para fazer a transição energética tão necessária, as questões ambientais e climáticas tão necessárias, mas, ao mesmo tempo, criar a indústria do futuro, transformar o nosso parque produtivo e gerar emprego no Brasil. Adalberto Maluf, que maravilha! Eu também sou um angustiado com essa questão dos impostos e com essa questão de que nós temos tudo para avançar nessa área e a gente deixa para lá. Muito obrigado pela sua palestra, parabéns pela sua apresentação e que a gente chegue ao ponto de pagar o preço justo pelo carro elétrico, pela moto elétrica, pela bicicleta elétrica. Eu sou parceiro nessa questão. Já tive bicicleta elétrica e gostaria de ter outra, mas ainda acho caro e agora você explicou por quê. Muito obrigado.